Você diz que quer agradar a Deus, que quer vencer o pecado, que quer uma vida firme. Mas quando foi a última vez que você abriu a Bíblia de verdade? Não para a história, não para a legenda, para ler. Porque tem uma contradição vivendo dentro de muita gente que se diz cristã, e ela está destruindo a fé por dentro sem fazer barulho. E para te mostrar exatamente como isso acontece, deixa eu te contar sobre um funcionário. Primeiro dia de trabalho, uniforme novo, crachá no peito, vontade sincera de fazer tudo certo. O chefe chama ele, coloca na mão um manual e fala: aqui está tudo o que você precisa para entender como essa empresa funciona, o que é esperado de você, o que pode dar errado e como trabalhar do jeito certo. O funcionário agradece, coloca o manual debaixo do braço e nunca lê. Passa uma semana, ele erra o procedimento. Passa duas, começa a confundir ordens. Passa um mês, está mexendo em coisa que não devia, ignorando regra de segurança, fazendo do jeito que acha melhor, do jeito que sentiu no coração, do jeito que viu os outros fazerem. E aqui está o que ninguém pergunta nessa história. Se você chegar para esse funcionário e perguntar: você está tentando ser um bom funcionário? Ele provavelmente vai responder: estou tentando muito. E talvez ele esteja falando sério. Esse é exatamente o ponto. Ele pode estar sendo sincero, mas está sendo sinceramente desobediente. Não por maldade, por negligência, que no fim produz o mesmo resultado. Aí o chefe faz uma única pergunta que desmonta tudo: você leu o manual? E ele responde: não. Pronto, naquele momento a conversa muda de nível, porque agora o problema não é falta de esforço. O problema é desprezo pela fonte que mostraria como agir. É querer acertar sem se submeter à instrução. É querer o resultado da obediência sem passar pelo caminho da revelação. Só que tem um detalhe que muda tudo nessa história, e é aqui que ela para de ser sobre funcionário e começa a ser sobre você. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, que quer agradar a Deus, que quer vencer o pecado, que quer tomar boas decisões, que quer ter uma vida firme, sem abrir a Bíblia de verdade. Quer direção sem palavra, quer maturidade sem escritura, quer intimidade com Deus, ignorando justamente aquilo que Deus soprou para se dar a conhecer. E aqui vem a parte que confronta de verdade. Isso não é só fraqueza espiritual, isso tem algo de rebeldia escondida. Porque Deus não ficou em silêncio, Ele falou. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, quando você negligencia a Bíblia, não está só deixando de ler um livro, está fechando o manual do seu Criador e depois se surpreendendo por viver travando, tropeçando e errando o que era básico. E percebe como isso é invisível no começo? No início, os erros do funcionário pareciam pequenos, um detalhe fora do lugar, uma decisão mal tomada, um procedimento improvisado, mas erro repetido vira padrão, padrão vira cultura, e depois de um tempo ele já nem percebe mais que está errado. Esse é o perigo real. O maior risco de ignorar o manual não é errar uma vez, é começar a achar normal viver errado. É exatamente o que acontece quando a Bíblia deixa de ocupar o centro da vida cristã. A pessoa não para de existir espiritualmente da noite para o dia. Ela continua falando de Deus, continua tendo opinião sobre Deus, continua sentindo coisas sobre Deus, mas pouco a pouco vai trocando a voz de Deus pela própria interpretação. E aí o coração começa a fabricar um Deus mais confortável, um evangelho menos confrontador, uma santidade sem renúncia, uma fé sem verdade. E agora vem o que eu preciso que você entenda. A gente vive cercado de opinião, vídeo curto, frase de efeito, conselho emocional, experiência pessoal travestida de sabedoria. E no meio disso tudo, a Bíblia vai ficando fechada. A pessoa continua indo à igreja, continua tentando melhorar. Mas melhora com base em quê? Corrige a rota por qual padrão? Discute pecado com qual referência? Porque sem escritura, a tendência não é virar neutro, a tendência é virar refém da própria cabeça. Foi por isso que Josué ouviu uma ordem tão direta, que o livro da lei não se apartasse de sua boca, mas que ele meditasse nele de dia e de noite, para então cuidar de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Repara na lógica.
Primeiro, a palavra forma o homem por dentro, depois a vida por fora começa a se alinhar. O problema é que muita gente quer inverter isso, quer viver certo sem mergulhar na verdade, quer fruto sem raiz, quer estabilidade sem fundamento. Só que a Bíblia não é um acessório da vida cristã, ela é o chão. E aqui entra uma correção importante antes de fechar. Ler a Bíblia não é ritual para Deus gostar mais de você, não é moeda de troca, não é performance espiritual para parecer crente de verdade. Ler a Bíblia é necessidade de sobrevivência. Jesus, quando foi tentado no deserto, não respondeu com sentimento, respondeu com a palavra. O salmista perguntou como o jovem manteria puro o seu caminho, e a resposta foi uma só: guardando-o segundo a palavra. A Escritura não foi dada para enfeitar estante, virar frase de legenda ou aparecer aberta na mesa da foto. Ela foi dada porque sem ela a gente se perde. Talvez você diga, mas eu não consigo manter constância. Tudo bem, isso é real, a luta com disciplina é real. Mas percebe a diferença? Uma coisa é lutar contra a distração e voltar para a palavra com humildade. Outra coisa é fazer da negligência um estilo de vida e ainda chamar isso de normal. Uma coisa é cair e se arrepender. Outra é abandonar a fonte e esperar que a sede passe sozinha. Então a pergunta que fica não é se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. A pergunta é, se ela é mesmo a palavra de Deus, por que ela tem tão pouco espaço real na sua rotina? Porque no fim, todo mundo diz que o manual da empresa é importante, até a forma de trabalhar mostrar o que realmente foi levado a sério. Com a Bíblia é igual. O jeito como você vive revela se a palavra está no centro ou só no discurso. Então, talvez a chamada de Deus para você hoje não seja algo misterioso ou escondido. Talvez seja mais simples e mais confrontador do que isso. Volte para a palavra. Abra as Escrituras com menos pressa, menos ego e menos desculpa. Pare de tentar montar a vida cristã no improviso, porque ninguém amadurece ignorando a voz de Deus. Ninguém vence o pecado sustentado só por opinião. Ninguém permanece firme alimentando a alma com migalhas espirituais. E se esse vídeo te acertou, não trate como pequeno aquilo que está secando a sua alma por dentro. Se você quer continuar aprofundando a fé com clareza, verdade e sem maquiagem espiritual, se inscreve no canal Teologia da Vida Real. Eu sou o Bento e a ideia aqui é sempre essa: voltar para o que Deus realmente disse.